Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Trazer aqui uma informação que, de repente, para muitos não vai interessar, porque nós vamos saber aqui o que é aquela patente de David Schwartz, né? Eu fui provocado a, assim, de certa forma, a trazer essa informação pelo fato de que um inscrito, provavelmente inscrito do canal e seguidor lá no X, ele estava pedindo um espaço para poder postar um documento, né? Imaginando que a gente nunca tinha falado sobre ele, mas como a gente já tinha falado e eu não tinha explicado a respeito, você aqui mais uma vez nesse canal, você em geral, todo mundo vai ter a oportunidade de certa forma, entender aquela patente do David Schwartz. Porque muita gente acha que este documento aqui de David Schwartz, né, sistema de computador, gente, sistema de computador, né, ou sistema computacional, como qualquer um queira chamar. Aqui diz o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho isso aqui, ó. E aqui diz assim, ó. Um sistema computacional distribuído multinível. Marca isso aí como uma premissa, tá? Multinível. Para processamento distribuído inclui preferencialmente uma pluralidade de computadores pessoais. O que é um plural, gente? É um coletivo, né? Uma tarefa inserida no sistema é dividida em uma pluralidade de porções. O maior número possível dessas porções é distribuído para processamento no nível mais baixo do sistema. As proporções não processadas no nível mais baixo são distribuídas para processamento no nível imediatamente inferior. As porções não processadas no nível mais baixo são distribuídas no processamento no nível imediato inferior. As porções não processadas restantes da tarefa são distribuídas para computadores disponíveis em níveis sucessivamente mais altos do sistema, até que todas as tarefas tenham sido distribuídas para processamento. Bom, o que a gente mais fala aqui nessa pluralidade de computadores? O que a gente fala que é em processamento, tá? Vamos marcando isso aqui e vocês vão entender isso. Processamento, quando diz aqui distribuídas ou distribuídos, é distribuir processamento, tá? Distribuir processamento nessa rede, né? E que tem vários níveis, tá? Vamos chamar isso de nível hierárquico, tá? Bom, você não vê mais nada aqui dizendo que isso tem a ver com criptografia. Isso aqui tá descrito no documento todinho, tá, gente? Ó, aqui ó, ainda fala de um negócio, alocação de recurso, por exemplo, da unidade central de processamento, tá? Ou seja, da CPU, do processador, para atender uma solicitação, sendo o recurso uma máquina, né? Por exemplo, CPU, servidores, terminais, considerando a carga. O que a gente usa muito na nossa vida tecnológica, né? Quem está na área de tecnologia aí sabe o que eu vou falar aqui. Geralmente a gente usa essas premissas aqui para fazer um balanceamento de carga. O que é um balanceamento de carga, gente? Às vezes você tem uma rede e nessa rede tem vários servidores. Como vocês sabem, antes de eu pensar ou saber de Bitcoin, eu tinha criado, né, um provedor de internet. Tudo regulamentado pela Anatel, tudo certinho. E com isso a gente tinha que trabalhar com esses recursos, chamado balanceador de carga. Porque você tinha internet para ser
distribuída nessa rede, onde você pagaria para poder ter internet na sua casa, usando um equipamento que recepcionava serviços, né, de internet. E para que a internet não ficasse sendo distribuída de forma equivocada ou desigual na rede, a gente criava o chamado balanceador de carga, né? Esse balanceador de carga, ele serve para que vários outros servidores processe, né, aquela carga que ele tinha de trabalho. E se por um acaso a carga fosse superada, né, naquele padrão que foi programado, ele simplesmente jogaria outra parte da carga para outro computador processar para ele, ajudar ele a processar, tá? Bom, ao que tudo indica, tudo isso aqui tem a ver com essa questão. Antes de mais nada, vamos conhecer aqui, tá? Eu tô com um livro aqui que eu quero apresentar para vocês. Ele vai aparecer aí para vocês, ó. Esse livro aqui, ó, Rede de Computadores, né? E aqui tá dizendo, ó, tecnologia e convergência de redes. Quer dizer o quê? Convergência é quando você tem um rio lá, as bacias, né? Hidrográficas no Brasil, pelo menos. Aí tem as bacias hidrográficas distribuídas pelo Brasil afora. Essas bacias, elas são alimentadas por pequenos córregos e rios que formam essa bacia. E essa bacia deságua onde? Lá no marzão, né? Muitas das vezes no mar. Beleza. A mesma coisa você pode observar. Isso aqui é uma rede, né? Praticamente um desenho de uma rede, aonde cada nó pode ser considerado um córrego, um rio, de forma que eles vão se desaguar em um local que eles chamam de bacia, né? E essa bacia se deságua em outros pedaços de rios que chega até o mar. A mesma coisa é esse tipo de processamento de rede, tá? Sempre tem um computador que passa por outro computador processando informações para poder chegar até o servidor ou até mesmo ao ponto final dele, que é uma máquina de uma pessoa que está pedindo aquele tipo de processamento. Beleza? E aqui dentro eu separei para vocês, desculpa aí, nós estamos com uma câmera péssima aqui, mas vai dar para fazer alguma coisa aqui, ó. Tipos de configuração, tá aqui, ó. Tipos de configuração de redes de computador. Aí tem aqui, redes do tipo peer-to-peer, né? E você pensa assim, vai falar da rede peer-to-peer, ponto a ponto, que para nós na área de rede chama-se ad hoc, né? É uma rede ponto a ponto, é conectada uma na outra diretamente. Servidor cliente, que é uma rede, e redes centralizadas, né? O que é a rede peer-to-peer, gente? Uma rede peer-to-peer não possui um servidor, ou seja, ela se conecta de um nó a outro, de um computador a outro, tá? E cada máquina atua como um servidor e cliente ao mesmo tempo, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí que essa câmera aí é péssima, tá? Esta é uma boa solução para redes com até 10 computadores. Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais, vai encobrir meu rosto, mas não tem problema, tá? O importante é você ter a informação aí, tá? Olha só, gente. Vamos colocar um pouquinho mais para cá e vamos aumentar mais um pouco. Olha só. Você viu aí que ela é uma boa solução para redes de computadores de até 10 computadores ou 10 nós. Uma rede do tipo, né? Aqui, ó, uma rede do tipo peer-to-peer pode se tornar muito complicada devido à grande dificuldade de configuração de acesso dos recursos compartilhados para usuários. Essa rede é indicada apenas quando a segurança desta não for essencial. Ou seja,
uma pessoa se conecta a outra, ou 10 pessoas se conectam a essas mesmas 10 aí, cada uma conectando na outra, sem se preocupar. Eu estou conectado aqui, ninguém está se preocupando com os meus arquivos, ninguém vai ferrar com a minha máquina, beleza? Ou seja, é uma fonte confiável. Vamos para a próxima aqui, servidor cliente. Existe um servidor e um cliente. O cliente é uma máquina que se conecta a este servidor. Esse tipo de rede suporta um grande número de usuários e utiliza um servidor dedicado. Os clientes precisam efetuar logon, né? Fazer login na rede, no caso, no servidor centralizado, né? Toda rede servidor-cliente, ela é uma rede também centralizada, tá, gente? Ela tem pontos de falha. Os clientes precisam efetuar login no servidor, a fim de poder utilizar os recursos, os serviços oferecidos na rede, bem como obter arquivos. A segurança da rede e as permissões podem ser gerenciadas por intermédio de um ou mais administradores dessa rede, os quais determinam o que cada usuário poderá obter da rede, né? Você tem permissão para acessar o que na rede? Os arquivos, impressora, discos, né? Armazenamento, disco, como é que chama? Disco, somente leitura, né? Esse tipo de coisa. Os quais esses administradores determinam o que cada usuário poderá obter da rede. A rede do tipo servidor-cliente permite a redução do tráfego e proporciona uma série de serviços que estão no sistema operacional do servidor, que está aqui, ó, Network Operation System, que o nome se chama NOS, né? De certa forma. Eu imagino que a palavra nó, né? Lembra da palavra nó de uma rede de internet, uma rede de blockchain, é um nó? Pois é, por conta disso, Network Operation System, né? Por isso que passou a se chamar nó de rede, tá? A outra parte aqui, que nós não vamos conseguir, aliás, ainda vai até dar sim, é só mexer a câmera aqui, ó. A rede centralizada, esta rede também é baseada no modelo servidor-cliente, sendo mais utilizada em ambientes Unix, na qual os clientes são terminais denominados terminais burros, pois não possui capacidade de processamento. Isto significa que os clientes não podem possuir um flop drive, um HD, um CD-ROM, todas as aplicações, um conector de pendrive hoje, né, atualmente. Isso aqui é porque o livro é um pouquinho mais antigo. As aplicações e processamentos ocorrem nos servidores. Esse tipo de rede requer servidores com grande capacidade de processamento. A segurança nessa rede é muito grande, apesar de que um nível similar de segurança pode também ser conseguido usando inclusive um servidor NT, ou aqueles servidores do Windows NT, né? Que NT quer dizer Network, por meio de corretas configurações, ou seja, um servidor NT, ou um servidor Linux, ou um servidor Unix, ele determina em que você pode utilizar. E você pode também eliminar toda a rede de poder utilizar esses CD-ROM, HD, os chamado terminal burro é porque eles não têm esses aparatos para você plugar alguma coisa para copiar dados ou enviar dados para dentro da máquina. Ou seja, é só uma CPU, um gabinete com uma placa-mãe, memória e uma CPU e uma placa de rede para poder fazer comunicação com o servidor centralizado que dá todas as possibilidades de você estar com um mouse e um teclado conectado e um monitor naquela CPU e mandando comandos, que esses comandos são processados na sua CPU e processado lá no servidor central. Só isso. Ou seja, é a rede mais segura
possível ali, porque não tem nem como uma pessoa mais esperta conectar um pendrive, um disquete, um CD-ROM ali nele, né? Tá? Mas, mesmo assim, eles chamavam de uma rede muito segura, mas ela não era tão segura assim, porque uma pessoa especializada ou que tenha conhecimento em script, ele pode sim utilizar qualquer recurso da máquina para fazer execução. Um terminal, por exemplo, ele pode digitar um comando que vai poder gerar um tráfego enorme dentro da rede, né? Aí eu pergunto para você, peer-to-peer, como a gente leu aqui, peer-to-peer, você viu que a segurança é mínima? E por que que as redes de blockchain são peer-to-peer, já que a segurança é mínima? Porque a rede é criptografada e sem confiança e ela já está toda definida para você utilizar a rede sem nenhum recurso. Você não faz nada a não ser executar somente a envio ou recebimento de um ativo para poder executar uma operação em um aplicativo que vai ser processado em uma máquina, em um servidor separado. Aquele servidor ele só se conecta à blockchain para poder validar aquela função, aquelas transações que estão ocorrendo fora do Ledger, né? Tudo que é criado para ser executado no Ledger, na realidade, ele não está armazenando nada no Ledger a não ser a autenticação, falando para o Ledger, ó, anote aí que tal dia, tal hora, eu executei tal função aqui nesse DEP, nesse aplicativo que eu criei, e tem uma API conectada ao Ledger, a você, que me garante que isso aqui que eu executei é válido. Beleza, ele vai pagar uma taxa, e para pagar essa taxa, aquele aplicativo tem que ter uma carteira aliada a ela, de forma que ele tem que ficar pagando taxas para executar isso lá no computador, nos computadores da rede peer-to-peer. Bom, existe uma premissa lá no XRP Ledger que diz o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês diretamente no site do XRP Ledger. Olha só. Já nós vamos voltar naquela documentação do David Schwartz novamente para vocês agora entender a explicação desse desenho, tá? Aqui diz assim, uma conta no Ledger XRP de um detentor e um remetente de transações. Cadê? Vou digitar aqui porque senão não vou achar. Unix. Aqui, ó. Uma conta no Ledger do XRP está em algum lugar entre o uso financeiro, como uma conta bancária, e o uso computacional, como uma conta Unix, né? Essa frase aqui, ó, que tá até entre aspas aqui, tá? E ela vai até mais ou menos... Cadê? Ele abre aspas... Ah, tá, não. Ele abre e fecha aqui, ó. Entre aspas, uma conta no Ledger XRP está em algum lugar entre o uso financeiro, como uma conta bancária, e o uso computacional, como uma conta Unix. Toda conta de e-mail é uma conta Unix. Toda conta de usuário em um servidor é uma conta Unix. Toda conta FTP é uma conta Unix. Para quem não sabe, FTP é o File Transfer Protocol. É um protocolo de transferência de arquivo. E você tem que ter uma conta. Se você não tiver, você não consegue acessar os arquivos. Tá entendendo? Então, isso é uma conta Unix. Beleza? Ou seja, um Ledger ele funciona como um nó naquele servidor, um nó naquela rede peer-to-peer, né? Só que a rede peer-to-peer comum, como a gente viu aqui, ela não tem segurança alguma, mas no XRP Ledger, nas blockchains, tem segurança pelo fato de que tudo é criptografado. Beleza? Vamos voltar aqui. Aí a gente vai na primeira imagem aqui. Qual que é a primeira imagem? Ele está mostrando aqui para nós, né? Arte prioritária, né? Para outros clusters, né? O que acontece?
Isso aqui é uma rede normal, tá? Onde tem uma impressora e um hard drive, tá? Todas essas máquinas aqui, elas estão conectadas e gravando nesses hardware aqui, tanto mandando impressão quanto gravando e recebendo informações de um hard drive, tá? Isso aqui a gente pode considerar uma rede peer-to-peer, tá? Por que uma rede peer-to-peer? É um computador conectado ao outro, tá? Um hardware conectado a um computador diretamente, de certa forma, na rede, é mais ou menos isso. Essa segunda figura aqui, né, a gente chama de rede anel. Anel. Ó, como é que é aqui, gente? Rede em anel. Uma rede em anel ou topologia em anel é uma configuração de rede onde os dispositivos ou nós são conectados em um círculo, formando um loop. Cada nó está ligado exatamente dois nós na rede, dois outros nós na rede, tá? Criando um caminho contínuo para a transmissão de dados, que é essa topologia aqui. Esse está conectado a esse, que está conectado a esse, beleza? Essa é a segunda. Se a gente for pesquisar lá para complementar a rede peer-to-peer, rede peer-to-peer, uma rede descentralizada onde os participantes interagem diretamente uns com os outros, sem a necessidade de um servidor central ou intermediário. E aqui, ó, é um exemplo em imagem de uma rede peer-to-peer. Esse daqui comunica com esse, ou com esse, ou com esse, ou com esse, ou esse. Cada um deles comunica com qualquer um deles sem que um servidor controle para onde é que ele vai trafegar os dados dele. Beleza? Que é essa solução aqui, essa primeira solução. A segunda é em anel e essa daqui é a rede em barramento, tá? Que se a gente for pesquisar aqui, ó, cadê? Onde é que eu pesquisei? Foi aqui, só que eu tirei a informação. Rede em barramento. Rede em barramento, também conhecida como rede em linha ou topologia de barramento, é uma estrutura de rede onde todos os dispositivos, computadores, servidores, etc., estão conectados em um único cabo central, o barramento. Esta conexão central serve como um meio de transmissão compartilhado, onde os dados são enviados para todos os dispositivos, mas apenas o dispositivo destinatário processa a informação. Isso quer dizer o quê? É como se fosse uma rede conectada em série, tá? E o desenho aqui mostra que é basicamente isso, é em série. Mesmo você estando conectado em um cabo só. Nesse tipo de rede aqui, eles usavam um tipo de meio de transmissão de dados como um cabo coaxial. Aquele mesmo que quem tem TV da Claro aí, antiga NET, usa, né? Aqueles cabos coaxial, não cabo de rede de par trançado. Beleza? Gente, eu estou explicando agora aquela patente do David Schwartz, tá? Que o nosso amigo aqui estava falando. O que ele falou aqui para mim, ó? Quero te enviar um documento, né, via DM, assim que possível. Aí eu pedi para ele mandar lá no e-mail. Ele falou, não, vou falar por aqui mesmo. Depois que você visualizar, eu excluo. Quando você fala que é o Nakamoto, eu sigo nessa linha também, pois ele é um dos Satoshi, sim. Mas o pai da criança é o David Schwartz. Siga o fio, mas caso já tenha visto esse documento, ignore. Aí ele tá falando aqui, né, brincadeira nada, porque David Schwartz falou que a respeito, né, da data que o CoinDesk colocou aqui, que Satoshi Nakamoto minerou o primeiro bloco Gênesis lá do Bitcoin, né?
Aí ele entrou na brincadeira aqui e falou: será que estou mesmo neste setor há tanto tempo? Brincadeira. Feliz aniversário Bitcoin, início da era das criptomoedas, né? Aí as pessoas, né, muitos pensaram assim: ah, rapaz, ele tá de sacanagem mesmo, tá falando na cara da gente que ele é o Satoshi, né? Só que ele faz isso porque a galera tá insistindo que ele é o Satoshi. Então ele entrou na brincadeira na época. Isso aqui, ó, na época era 4 de janeiro de 2022, tá? Aí o que que acontece? Ele pegou e postou para mim, né? Deixa eu ver aqui. Ele postou para mim aqui a patente. A primeira foto já é bem manjada, que é essa daqui, e eu vou explicar ela também, vou explicar todas as imagens. E só para representar mesmo, é só para representar mesmo. Mas segunda é um dos documentos que mais me pegou nos estudos. Ele antecipou a expiração da patente apenas quase 2 meses antes do surgimento do Bitcoin. Aí a gente vai lá. Essa aqui a gente já viu, né? As topologias, isso aqui chama-se topologia de rede. Peer-to-peer, em anel e barramento. Aí a gente tem aqui a configuração. Vocês lembram que ele fala muito aqui da questão de processamento distribuído? Pois é. O processamento distribuído ocorre aqui, ó. Esse aqui é o hardware, é a máquina, tá? Aonde tem a CPU, a ROM, memória ROM, gente, Memory Only Read, eu acho que é isso. Memória somente leitura, aqui. É uma memória que não é volátil, tá? É somente leitura. CPU, clock da CPU, ponto flutuante do processador, memória RAM, que é a memória aleatória, de leitura aleatória, ou seja, é uma memória volátil. Ela agora... Estavam me chamando ali, gente, mas vamos lá. Olha só, nós já estamos há 27 minutos aqui. Então, vocês entenderam isso aqui. Isso aqui é o hardware, é a máquina. E olha o que tem bem aqui, ó. Hardware de expansão, é uma porta de expansão do hardware. O que é isso? É aonde faz a conexão com outros computadores. Isso aqui funcionaria, no meu entender, como se fosse um computador que pudesse conectar a outro para aumentar o processamento. Isso aqui foi muito utilizado numa empresa, inclusive, que a Ripple fez uma parceria lá para doar XRP para quem compartilhasse o poder computacional da máquina dele pela internet. O que seria uma porta de expansão nesse sentido quando você está na internet? É a própria placa de rede. Já que nesse caso é de hardware para hardware, é peer-to-peer. Você conecta essa porta aqui e conecta ela diretamente a outro computador e com isso vai fazendo uma rabiola de computadores conectados, onde cada um vai delegar um percentual do seu processamento ou até mesmo todo o processamento para outra máquina. Aí você fala assim, pronto, é isso aí que é uma rede, é a rede blockchain. Não, gente, não é isso aqui ainda. A rede blockchain, ela funciona como uma rede descentralizada e distribuída, o que chama de peer-to-peer, tá? Peer-to-peer. É uma rede ponto a ponto. Uma máquina conversa com todo mundo e todo mundo conversa com ela e vice-versa. Aqui não, aqui é uma porta direta entre um computador e outro, do outro computador com outro, e vai fazendo uma rabiola de processamento. Aqui abaixo a gente consegue entender mais isso. Reparem, eu vou fazer um desenho aqui, deixa eu ver se dá para desenhar. Vai sim. Ó, tá vendo isso aqui? Esse aqui é o computador, ó. Beleza? Esse aqui é um computador. Tá aí, ó. Aí o que acontece? Reparem que aqui, ó, para cá é letra C, para cá é letra B e para cá é letra A. Você já notou que todos eles é assim, A, B, C e para baixo é D. Tá aqui, ó, letra D para baixo. Se você vier aqui, você consegue entender tudo isso. Olha só.
para cá é letra C, para cá é letra D, para cá é letra B e para cá é letra A. Beleza? Conseguiu entender as conexões? Pois é. E aqui, ó, nós temos uma hierarquia. Vamos ver essa hierarquia aqui, ó. Computador do usuário aqui, né? E a conexão D, ele não tem conexão B, nem A e nem C. Ele só tem a conexão D. Por quê? Porque ele é o principal computador da rede, tá? Ele é de um nível hierárquico superior à rede. Aí, bem abaixo, a letra D, o hardware aqui, ó, o dispositivo aqui, ó, a porta de expansão dele, D está conectada a C do computador de nível hierárquico mais baixo. E todos que estão conectados abaixo dele é conexão D. Tá vendo? Que todos eles é conexão D. Ó, a conexão C deste computador está conectada à conexão D dele. Da mesma forma aqui, ó, a conexão C desse nível hierárquico está conectada à conexão D do nível hierárquico superior. Só que olha só, a conexão B, né? A conexão B deste computador está conectado à conexão A deste computador aqui. Tá vendo? Cortando ao meio aqui, ó. Isso poderia se repetir aqui embaixo? Poderia. Isso poderia se repetir daqui para este daqui, para este daqui. Eu acho que vocês estão vendo o meu mouse mexendo aí, então? Eu acho que não. Acho que não, peraí. Deixa eu tentar voltar a imagem aí. Peraí, gente. Mostrar a imagem para vocês aí. Tá, onde é que tá? Ah, tá. É esse aqui. Deixa eu... o cursor tá sendo capturado. Mas, aqui, ó. É porque é branco, né, ó. Mas é isso. Então vocês estão vendo os números? Tem um 220 do lado de lá. O primeiro tá conectado ao 290 do outro lado, tá? Então vocês entenderam que cada máquina aqui está representado com 4 interfaces, A, B, C e D, né? E isso aqui é uma rede centralizada, ó. Todos esses computadores estão conectados a uma rede superior, de nível hierárquico superior, todos conectados às suas interfaces D, e todos, de certa forma, a partir deste nível superior, conectado ao nível mais superior ainda, que é esse 205 aí, ó, abaixo do nome figura 5, tá? Beleza? Então, gente, o que eu tenho para explicar para vocês aqui? Olha aqui, aqui ele mostra os níveis. Abaixo ainda tem mais, ó. Ainda tem mais, ó. Esse nível aqui também conectado a C, conectado a D deste computador, tá? E este computador conectado a este nível superior que está no nível superior. E o que significa isso aqui? Hierarquia de rede. Olha só, o computador do presidente tem acesso a todos os computadores do nível inferior. Já o computador do vice-presidente, aqui é onde o mouse está passando, não sei se vocês conseguem ver, que é o computador 800, ele tem acesso a toda a rede inferior, mas não tem acesso ao computador do presidente. Você está entendendo? Isso é nível hierárquico. No blockchain não existe nível hierárquico. Aliás, até existe. Você não tem acesso aos computadores que estão gerindo os validadores, né? E não existe um computador central que se torne um servidor hierárquico ou um computador hierárquico. E todas as contas relacionada como uma conta, simplesmente não é relacionada como um computador, em nenhum nó na rede. Os nó na rede de uma rede blockchain, ele é praticamente representado como um único computador.
todos os validadores é representado como um único computador. E nesse único computador, que é um monte de máquinas distribuídas pelo mundo todo, ele tem centenas de milhares de contas, tá? E todos eles representam como se fosse um único computador, tá? Bom, pessoal, 35 minutos aí. Eu não sei se eu consegui explicar isso direitinho. Tem mais imagens aqui, ó. Isso aqui é o fluxo de trabalho das máquinas, do sistema de nível de computação, tá? Uma coisa assim, aqui já é uma coisa, o que um pode estar fazendo, que ele pode retornar ou também fazer junto com outro computador, né? Os processamentos. Aqui fala mais questão de processamento, né? Quando um computador se conecta a outro computador naquele nível inferior, né? E eles podem processar, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Mas o mais interessante entender é o nível hierárquico dessa rede aqui. Então, eu queria deixar aqui para o Rafael a informação de que, como ele até comentou aqui, né, que a patente foi derrubada dois dias. Cadê? Onde foi que ele disse aqui? A patente expirou a patente, né? Antecipou a expiração da patente apenas 2 meses antes do surgimento do Bitcoin, né? Quando ele mostra aqui, ó. Vou abrir isso aqui um pouquinho mais expansivo aqui, ó. David Schwartz, aplicação mundiais, cadê onde? Aqui. 25/8/2008, data da expiração antecipada aí da patente, né? Bom, uma coisa é certa, ele pode sim ser ele pode ser um dos satoshis, né? E ter oferecido a patente dele. Tanto é que existe sim uma briga de Jed McCaleb lá dentro da Ripple, pouco antes dele sair, porque ele queria que a patente de Arthur Brito, né? E não sei se essa patente de David Schwartz também fosse doada para o projeto. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que o cabeça do projeto não é David Schwartz, não é Arthur Brito. O projeto que tinha como cabeça lá no XRP-LED era o Jed McCaleb, né? E todo mundo sabe que foi ele que pegou o projeto lá das mãos do Ryan Fug e foi tentar fazer um projeto, né? Um sistema. Só que com isso entrou David Schwartz, Arthur Brito, né? Dizem que foi ele que convidou, mas ninguém sabe se foi convidado mesmo ou se foi plantado lá dentro, né? Então, com certeza, se existem 4 satoshis, eu imagino que é Arthur Brito, David Schwartz, Jed McCaleb e Chris Lassen, tá? Tanto é que o Chris Lassen tem propriedade das coisas do Bitcoin, que ele ofereceu 5 milhões para os desenvolvedores mudar o Bitcoin, porque ele já tinha uma capitalização de 1 trilhão, mudar de Proof of Work para Proof of Stake. E eles não quiseram, mas não ofereceu 5 milhões para os desenvolvedores mudar para prova de consenso, que é a mesma prova do sistema do XRP. Por que ele não quis mudar para prova de consenso? Porque só 2 sistemas vão funcionar como prova de consenso. Primeiro, que os validadores ou mineradores, né, e passaria a se tornar validadores Proof of Stake, continuariam pagando para as pessoas minerar ou validar a rede. E se eles colocassem tolerância à falha bizantina, né, que é a prova de consenso, ninguém mais ia tocar a rede Bitcoin. Eu ia matar a rede, né?
Então, você entendeu por que ele não ofereceu 5 milhões para mudar para prova de consenso e sim para Proof of Stake? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. O vídeo, mais uma vez, 40 minutos, não tem jeito. A gente tem que explicar o negócio direitinho, você aprende e fica ligado como que tá os sistemas técnicos, os sistemas de rede, né? E como que funciona o sistema de rede e como que é o sistema de rede dos blockchain. E o que significa esse desenho do David Schwartz? É simplesmente uma rede hierárquica de computadores, nada que tenha ligação direta com o blockchain. A patente caiu antecipadamente? Caiu. 2 meses antes do Bitcoin ser lançado? Sim. Só que para eles lançarem a rede Bitcoin e falar assim, vamos derrubar a patente antes, vou derrubar essa patente antes, porque eu quero criar uma rede, o dono da patente não ia fazer isso de graça e à toa, gente. Tem alguma coisa muito maior por trás que exigiu que ele derrubasse essa patente, tá? Então é isso. Muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima. Coloque nos comentários aí o que você acha e se você tem mais alguma informação que eu não passei aqui, coloque aí e nós vamos pesquisar juntos aí. Um abraço. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.